Espírito Santo de Deus tem nos trazido esse assunto. Isso porque, na sequência de exposições, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, nós estamos ainda no capítulo 7, mas já passamos dessa parte que fala sobre o divórcio, nós temos sido instruídos pelo Senhor a respeito do matrimônio, do divórcio e do novo casamento. E como já temos todo esse aparato de discussão recente, você pode visitar o canal se você tiver dúvidas ainda, ou pode me procurar se tiver ainda algo a ser esclarecido. Eu queria só trazer alguns pontos, talvez não tenha ficado claro, porque a exposição é na Escritura e não na confissão de fé. Quando a confissão de fé diz assim: o adultério ou fornicação cometido depois de um contrato sendo descoberto antes do casamento. Alguém pode ficar encucado com isso aqui, né? Como é que existe um contrato antes do casamento? Que contrato é esse? Isso não diz respeito àquilo que nós chamamos hoje de noivado. O noivado, ele não tem um contrato. Ele tem, de certa forma, uma promessa, mas ainda não é um contrato. O que acontecia ali no período em que a confissão foi escrita, até aquele período ainda era assim, existia o chamado contrato pré-nupcial. Não é que ele não exista mais, mas ele não está em uso. São pouquíssimos os casos em que existem contratos pré-nupciais. Nesses contratos pré-nupciais, o Estado estava envolvido e a igreja estava envolvida. Então, as pessoas não estavam casadas ainda, mas elas assumiam um compromisso, as famílias assumiam um compromisso, uma com a outra, de que aqueles jovens estavam sendo preparados para o casamento. E se nesse processo um dos dois cometesse adultério, a parte fiel, ou seja, a parte inocente, era justo esta parte propor a dissolução do contrato, não do casamento, porque eles não estavam casados. Depois nos é ensinado que se o casamento já foi realizado, então aí já não é mais o desfazer, não um destrato simplesmente, mas é um divórcio. E nesse caso, somente a parte fiel, somente a parte inocente, que foi vítima do divórcio, é justo essa parte propor o divórcio em si, a confirmação do divórcio, e ela está livre para um novo casamento, porque é como se a outra parte estivesse morta. A expressão outra parte estivesse morta não é uma expressão aleatória, mas isso diz respeito à lei de Deus. A lei de Deus, ela punia com pena capital, com pena de morte, aqueles que cometiam adultério. Então, necessariamente a outra parte estaria morta, porque foi a que adulterou. Então, como isso não tem sido mais utilizado, né, infelizmente, por conta disso, então, a igreja declara como se aquela parte estivesse morta e o Estado deveria reconhecê-lo. Na segunda seção que nós lemos, a seção 6, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Ou seja, só existem dois casos onde o divórcio ele é lícito na Escritura: quando alguém comete adultério ou quando alguém abandona a sua casa. E só é lícito para a parte que foi deixada, a parte que é vítima do adultério ou vítima da deserção, do abandono do seu cônjuge. Então, esta parte é lícito propor o divórcio. Porém, assim como o divórcio, assim como o casamento, não é um ato privado, mas público, o divórcio também não pode ser um ato privado, mas ele é público. Ele é acompanhado pelo Estado, é o Estado que deveria, né, pelo menos, utilizar de todos os meios para que aquele casal não se desfizesse, que aquela família não fosse desfeita. Infelizmente, não é assim que acontece. O Estado abre as portas para o divórcio e fecha as portas para o casamento. É mais caro hoje você se casar do que você se divorciar. Mais caro e mais fácil. Mas o Estado, como foi proposto na Escritura, ele deveria imprimir todos os esforços para que isso não acontecesse. E a igreja deve acompanhar todo o caso. Então, sempre que houver um caso de divórcio, o que os irmãos devem fazer é ouvir o que a igreja tem a dizer. O final do caso, porque o caso é levado ao conselho da igreja, a igreja vai avaliar esses dois pontos, se há adultério, se há deserção, e com base no que o tribunal anunciar à igreja, sem precisar saber dos detalhes do caso em si, vai ter a certeza que aquilo ali foi o que
que Deus orientou o conselho a decidir segundo o que foi investigado e tratado em tribunal. Esperamos que Deus possa conservar o casamento dos irmãos, que Deus possa multiplicar o número de famílias no nosso meio, mas a igreja é ordeira, a igreja sabe o que fazer em todos os momentos, inclusive nos momentos tristes, como no divórcio, porque Deus não nos deixou tateando nesse mundo, Ele nos deu a luz da sua palavra, da sua lei. Que bênção termos, não só os magistrados civis, mas também o magistério da igreja, que nos ensina o caminho que devemos tomar em decisões difíceis como essa. Deus proteja a nossa família. Amém.